E estamos de volta para a segunda parte, o segundo bloco dessa nossa conversa com Carlos Henrique Veloso de Carvalho. Carlos Henrique é engenheiro eletricista, presidente do Fórum Capixaba de Energias Limpas, diretor de energias do Centro Capixaba de Desenvolvimento Metalmecânico e CEO da Vitória Solar Engenharia. A gente está falando hoje muito sobre energia solar, sobre energia limpa. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre energia eólica, mas antes eu queria continuar uma conversa, esse papo que a gente estava tendo aqui, retomando essa questão da tributação e para saber de algo em relação a essa tributação. Primeiro que ela é uma tributação federal. Queria fazer duas perguntas, acho que elas se ligam. Primeiro, se existe algum tipo de possibilidade de o governo do Estado estabelecer algum tipo de compensação para essa tributação federal, como eventualmente faz no caso de outras cobranças no combustível, por exemplo, e também se existe hoje algum estímulo ao uso da energia solar. Então, em relação à legislação estadual, o governo do estado, na verdade, teve uma iniciativa muito positiva, que foi a criação do programa Gerar. Esse programa ele traz uma série de incentivos, inclusive tributários, a quem gera sua própria energia, mas não só de energia solar, né, em todas as energias renováveis. Então, existe sim incentivos tributários em relação a ICMS. A nível estadual. Certo. Lembrando que a Lei 14.300 ela é uma lei federal, que a gente chama de marco regulatório da geração própria ou da geração distribuída. Então, existe sim. Em relação à sua segunda pergunta... Se existe algum tipo de estímulo para esse uso. Eu acho que através dessa isenção de cobrança, dessa redução da alíquota, já é esse estímulo, né? Sim. A redução da alíquota... Na verdade... A energia solar aqui no Brasil, essa lei ela veio muito sob o lobby das concessionárias de energia. Por quê? Quando você gera a sua própria energia, de uma certa forma, você usa a rede de distribuição sem pagar por ela. Sim. Então, ela é como se fosse uma bateria. Você gera a sua energia, por exemplo, no momento de muito sol e você vai usufruir dela à noite ou em dias de chuva. Então, você está usando a rede de distribuição como se fosse uma bateria. E hoje a gente não paga por ela. Então, isso, de uma certa forma, é um subsídio. E é esse subsídio que a gente vai deixar de ter a partir da próxima semana. Nós temos também subsídio na compra dos equipamentos, nos impostos sobre a compra dos equipamentos, que ele tem uma série de isenções, então ele sai mais barato, entendeu? Então, você tem esse tipo de incentivo. Cadê outra forma de energia, muito divulgada e difundida no Brasil também, atualmente, é a energia eólica, né? O Nordeste inteiro, eu já fui a Fortaleza, por exemplo, você vai na praia ali, o vento é um negócio impressionante, aquela costa toda do Rio Grande do Norte. Agora, aqui no Espírito Santo, normalmente, na parte de terra, não tem, nos mapas eólicos, não tem muita oportunidade disso. Mas existe a oportunidade do mar, né? As eólicas offshore, que se chamam. Como é que está esse aí? É uma oportunidade para o Espírito Santo isso? Pois é, inclusive aqui no Espírito Santo foi feito um mapa eólico, há uns 20 anos atrás, mais ou menos, e mostrou que realmente o nosso potencial eólico é muito baixo. Isso quando você considera sistemas onshore, ou seja, instalados em terra. Só que aí, nos últimos anos, se desenvolveu muito a tecnologia de construção dessas torres de energia eólica que são monstruosas, acima de 100 metros, 150 metros de altitude. Então, a partir dessa altitude, nós já vemos que temos um grande potencial eólico aqui no Espírito Santo. Então, quando se trata de energia offshore, o Espírito Santo já entrou no radar dos grandes investidores internacionais. O nosso potencial eólico ele é muito parecido com o potencial dos melhores estados do Nordeste. Tanto que estão sendo licitados esses campos de energia eólica aqui no Espírito Santo, juntamente com esses estados do Nordeste, porque já passa a ser um sistema viável. Mas lembrando que essas usinas offshore elas são novidade ainda no mundo inteiro. Então, os custos eles são estimados, mas ainda não tem uma quantidade de usinas instaladas suficientes para que os investidores tenham um panorama, tenham uma expectativa mais sólida, mais concreta dos investimentos. Até por isso que está demorando que esses projetos aconteçam. Mas a boa notícia é que o Espírito Santo, agora, finalmente, nós estamos no radar desses investimentos de energia eólica em sistemas offshore.
Só para quem está nos vendo em casa, explica o que é o sistema offshore. Os sistemas offshore é no mar. Então você instala essas grandes torres de energia eólica, essas grandes torres com essas pás geradoras de energia no mar, em grandes altitudes. Inclusive essas torres, elas têm que ser instaladas a uma certa distância uma das outras, para que elas não interfiram umas nas outras. Então o offshore, outra grande vantagem é o seguinte, essas empresas que hoje são petrolíferas, né, que são empresas que investem em petróleo, elas já têm tecnologia para prospecção em alto mar, então elas podem convergir o seu negócio para essa fonte limpa e renovável, porque ao longo das próximas décadas, né, a expectativa é de que o petróleo ele deixe de ser tão viável como é hoje. Ou seja, que ele passe a ser uma fonte, além de ser poluente, né, que a gente vai ter outras fontes que vão ser mais baratas e mais economicamente viáveis, como é o caso da energia eólica. Então, é uma forma de migração de negócio de uma empresa, por exemplo, igual a Petrobras. Então, acho que a Petrobras, por exemplo, ela já poderia migrar o seu negócio, pelo menos começar a trabalhar com investimentos em energia eólica. Talvez porque a parte da logística toda, você tem que chegar numa plataforma, você tem que chegar numa torre dessa eólica no mar. Então, a maneira de chegar, isso você tem que ter um porto por perto. Então, essa infraestrutura que uma empresa petrolífera tem ajudaria também. Então, os estados que têm petróleo na costa são mais... tem mais viabilidade, mais propensa a utilizar energia eólica offshore, é isso? Exatamente. E a tecnologia também de prospecção, né? Você tem que instalar aquela torre ali no meio do mar. Então, as empresas que já trabalham com... Tem mergulhador, tem não sei o que mais. Exatamente, todo o maquinário. Então, é muito mais fácil para essas empresas que já trabalham com petróleo migrarem para esse negócio de energia eólica offshore. Para a gente encerrar, a gente tem aí opções várias, como foram colocadas aqui, de energia limpa, que nós temos condições de produzir aqui no estado, inclusive com a utilização do sol. Agora, os empresários, as pessoas, elas estão preparadas, elas efetivamente se interessam por essa opção da energia limpa? Como é que está, digamos, a aceitação da energia limpa entre os agentes do mercado? Hoje em dia já está muito mais fácil de você vender sistemas de energia solar, porque você anda pelas ruas, você vê em todo lugar. Sim. Então é muito mais fácil de você convencer as pessoas, o financiamento está muito mais viável, as opções de financiamento são muito grandes, fornecedores de equipamento hoje, a gente tem uma gama de fornecedores de equipamentos, de toda sorte de equipamentos, então hoje está muito mais fácil de instalar. Nós temos aí um problema que é a mão de obra. A gente precisa de mão de obra qualificada. O sistema de energia solar, ele é um gerador de empregos pela própria natureza. Você precisa de gente para instalar, você precisa de gente para fazer o projeto, você precisa de gente para vender. Então, ele é um gerador de empregos pela própria natureza. Mas a gente precisa de maior velocidade de qualificação desse pessoal. Então, através até do próprio Fórum Capixaba de Energia Limpa, a gente tem conversado com instituições como o IFES, que inclusive iniciou as suas primeiras turmas aí de formação de técnicos de projeto e instalação de energia solar. O Senai também tem suas turmas, a formação, inclusive formação técnica. Então a gente precisa de maior volume de mão de obra qualificada. Esse realmente é um problema que a gente encontra como empresário do setor. Ok. Muito obrigado, Evandro. Muito obrigado, Carlos Henrique. E a gente vai encerrando aqui o Estúdio 360 Inovação. Voltamos com esse quadro na próxima terça-feira. E estamos encerrando também o Estúdio 360. A gente volta amanhã a partir do meio-dia. Eu e Andressa Mício. Muito obrigado pela audiência. Boa noite. Tchau, gente. Estúdio 360 Inovação com Evandro Millet. Oferecimento ArcelorMittal. Aços inteligentes para as pessoas e o planeta.